e de repente, na igreja, aliás, e de repente na casa, a pessoa tem mais, como é que eu posso dizer assim? A pessoa tem mais facilidade nas casas do que ir na igreja. Amém? Irmãos, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm medo de alguma coisa, irmãos? Vocês têm alguma coisa? De coisa ruim que tem. De coisa ruim, não é isso, irmã? Oh, Jesus, toma conta, de tanta coisa que você tem medo, tão pequenininha. Irmãos, mas essas coisas são comuns. A gente, na realidade, às vezes tem medo, certo? É muito comum. Mas você sabe o que a gente nunca pode temer, irmãos? Temer que o inimigo das nossas almas consiga nos atormentar. A gente não pode temer, irmãos, que, por exemplo, a enfermidade venha alcançar a nossa vida. Nós não podemos temer, irmão, que mesmo a morte, ela venha contra as nossas vidas. Vocês sabem por quê? Porque Deus é aquele que te guarda. Deus é aquele que te protege. Deus é aquele que te livra de todo mal. Então não temas, irmãos, mas creia somente. É exatamente o título da mensagem dessa noite. Não temas, creia somente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Livro de Marcos. O irmão vai sair, irmão, na hora do culto, irmão. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Achou aí? Todos acharam, irmãos? Marcos capítulo número 5, versículo 41, diz assim, a inerrante e infalível palavra de Deus. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu te ordeno a você, levanta-te. Amém? Vou repetir. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que o significado é menina, eu ordeno a você, levanta-se. Irmãos, nunca tivemos tanta necessidade de nós aumentarmos a nossa fé como nesses últimos dias, irmãos. Nunca tivemos tanta necessidade. Nunca tivemos tanta necessidade, irmãos, de crermos em Deus e de buscarmos a proteção e o cuidado de Deus. Irmãos, todos os dias nessa terra nós somos desafiados em nossa coragem em enfrentarmos o medo que às vezes tenta invadir a nossa mente e o nosso coração. Por isso que eu perguntei para os irmãos aqui, quem aqui já teve medo alguma vez? E se você disser para mim, irmãos, que você nunca teve medo das lutas, das dificuldades, ou mesmo de que a enfermidade venha alcançar, de que os problemas da família viessem tirar a sua paz, eu vou pedir perdão aos irmãos, mas eu vou dizer que os irmãos estão mentindo. Todos nós um dia já tememos, irmãos. Todos nós já tememos. Mas nós precisamos, irmãos, ter fé. Amém? Precisamos ter coragem. Precisamos, irmãos, acreditar no milagre de Deus. Eu vou repetir. Temos que ter fé. Temos que ter coragem. Temos que acreditarmos no milagre de Deus. É sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Esse versículo que nós acabamos de ler é um versículo que fala sobre a história de um homem que estava muito triste, que estava preocupado,
por conta de que alguém que ele amava muito estava enferma, estava numa situação que até beirava a morte. A Bíblia fala que esse homem, o nome dele é Jairo, tinha uma filha e que essa filha estava muito enferma. A Bíblia não entra em detalhes que enfermidade era. Se era de repente um problema no intestino, se era no sangue, se era nos nervos, mas era um problema muito grave e que aquela menina estava beirando a morte, ou seja, estava no último período de vida. E Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha ouvido falar sobre a fama de Jesus. Jesus já tinha curado pessoas paralíticas, Jesus já tinha curado cegos, e Jesus já tinha até ressuscitado mortos. Então a fama de Jesus estava muito grande, irmãos. Então este homem, ele sai e vai procurar quem? Procurar Jesus. Por que Lázaro, ou por que Jairo foi procurar Jesus? Porque Jairo, irmãos, tinha a esperança de que Jesus viesse fazer o quê? Curar a filha dele. Ora, como eu falei, Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha curado paralíticos, cegos, Jesus já tinha ressuscitado mortos. Então Lázaro pensou: a minha esperança é me encontrar com este homem e pedir que na sua grande misericórdia ele vinha até a minha casa, coloque as suas mãos sobre a minha filha, e eu acredito que vai haver um milagre. A Bíblia então vai nos contar essa história desse homem que estava triste, preocupado, porque não amava muito essa filha. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21, está escrito assim, Marcos, capítulo 5, verso 21, está escrito assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Olha o que a Bíblia fala. Foi pouca gente, irmãos? Não, foi uma multidão. Por que uma multidão? Porque não era só Jairo que estava procurando Jesus. Existiam inúmeras pessoas que estavam procurando Jesus, buscando em Jesus a solução do seu problema, buscando a Jesus a cura, buscando em Jesus milagre. Então a Bíblia vai dizer que aonde Jesus estava, a multidão estava ao seu redor, e era grande. Então a grande multidão se reunia ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. E a Bíblia vai dizer assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Era uma pessoa comum, irmãos? Não era uma pessoa comum, era alguém que tinha liderança, era alguém que estava de certa forma com um cargo, com uma função importante. Mas neste momento aquele homem não considerava a sua função importante, porque ele precisava ir atrás de quem pudesse trazer esperança novamente à sua vida. O nome dele, como eu falei, é Jairo. E a Bíblia vai dizer que Jairo veio a Jesus, tendo a oportunidade de se aproximar de Jesus. A Bíblia diz no verso 22 que ele se prostrou aos pés de Jesus. Como eu falei, era um homem de autoridade, era um homem conhecido na sociedade, era um homem respeitado por muitas pessoas, mas foi um homem que nesse momento teve algum problema? Teve algum problema que ele se prostrou aos pés de Jesus. Quer dizer, Lázaro nesse momento abre mão do seu cargo, Lázaro abre mão da sua fama para se prostrar
perante a Jesus. Irmãos, nós temos que ter humildade. Nós precisamos entender, irmãos, que nada somos. Ele é o que é o Senhor. Ele é que é o digno de receber a honra, a glória e o louvor. Esse homem se prostra perante aos pés de Jesus. E olha o que o verso 23 vai dizer. E lhe implorou. Ele suplicou, irmãos, em outras versões. Ele chega perante a Jesus e implora, pede, suplica. E o versículo vai dizer que ele faz isso insistentemente. Aqui eu quero te dizer nessa noite: você precisa ser insistente. Missionário, mas ser insistente é não ser inconveniente, não. Com Deus, Deus nunca vai achar você inconveniente quando você está insistindo para que Ele faça um milagre. Jesus nunca vai achar, Deus nunca vai achar você inconveniente quando você está na procura da solução do seu problema. Jesus nunca vai achar você inconveniente quando você está clamando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu neto, pelos seus pais, não sei. Jesus nunca vai achar você inconveniente. Pelo contrário, Ele mesmo vai dizer na palavra, e eu falei aqui sobre isso essa semana, que havia um juiz iníquo. Jesus contou a parábola, que havia um juiz iníquo que não obedecia a Deus, não temia a Deus, e uma mulher precisava que o juiz resolvesse um problema, e ela insistiu. Não foi uma, nem duas, nem três, ao ponto da Bíblia dizer que o juiz pensou assim na parábola: eu vou atender essa mulher, porque eu não aguento mais, ela está insistindo demais, ela está me atormentando demais. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer receber alguma coisa de Deus, não deixe de clamar, não deixe de insistir, não deixe de suplicar. Acredite, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Então, não pare de ser insistente. E ele diz para Jesus: minha filha está morrendo, por favor venha, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada, para que ela viva. Você já fez isso pedir a Deus alguma vez, irmãos? Você já pediu assim: Deus abençoa meu filho, minha filha, Deus tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus netos. Deus faz um milagre na minha vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ele insistiu, no verso 24 vai dizer que Jesus foi com ele. Sabe por que Jesus foi com ele? Sabe por quê? Porque ele insistiu, ele suplicou, ele pediu, e Jesus decidiu atender o seu clamor. Quando Jesus, irmãos, foi com ele, Jesus estava demonstrando que ele tinha um interesse de fazer um milagre. Eu quero te dizer nesta noite: Jesus tem um interesse de fazer um milagre na tua vida. Jesus tem interesse de abençoar a tua família. Jesus tem interesse de te abençoar, de te prosperar, de livrar você dos problemas, das dificuldades. Jesus tem interesse de estender as mãos sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, e te abençoar. Minha filha está morrendo, venha por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jesus foi com ele. Quando Jesus vai com você, meu irmão, você, minha irmã, não precisa temer. Olha, a Bíblia fala que uma grande multidão seguia e comprimia. A multidão aqui, irmão, sabe o que é que representa? A multidão aqui significa as dificuldades. A multidão aqui significa as lutas que você está passando. A multidão significa que o inimigo das nossas almas às vezes não quer
que a gente alcance a bênção de Deus, mas nós podemos entender que nos problemas da vida, Jesus sempre estará presente. Repita comigo: nos problemas da vida, Jesus sempre estará presente. Sempre, irmãos. Jesus nunca deixou ninguém passar pelas lutas e dificuldades sozinho. Jesus sempre estará presente. Às vezes você não sabe, às vezes você não percebe, ou às vezes você não crê, mas nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele está com você. Se não é o Senhor para estar com você, meu irmão, minha irmã, você não conseguiria enfrentar essas dificuldades. Nos problemas da vida, Jesus sempre está presente. Jesus sai e vai com Jairo. Isso aqui quer dizer o quê? Que Jesus está caminhando com Jairo, porque a Bíblia fala que Jesus está indo e Jairo está pensando: se ele está indo comigo, agora sim acabou o meu problema. Jairo falou: pronto, está resolvido. Mas entenda uma coisa: o fato de Jesus estar com você, meu irmão, não significa que você não vai ter problemas. Ah, missionário, Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está com você, mas você vai dizer para mim que você não tem problema porque Jesus está com você? Irmão, Jesus está comigo, Jesus está com você, da mesma forma que Jesus esteve com os discípulos na hora das dificuldades. A Bíblia relata, irmãos, que Jesus esteve em 2 momentos com os discípulos, em 2 tempestades. O que é tempestade, missionário? Tempestade é exatamente o momento da luta, da dificuldade. Na primeira tempestade, a Bíblia fala que Jesus estava dentro do mar. Aqui nós entendemos que nas horas difíceis da vida, Jesus está lá. Eu lembrei até de uma música de Nayane, que está muito famosa no Brasil. Ela canta: nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim. Olha aí, obrigado. Jesus está lá. A Bíblia fala que na primeira tempestade Jesus estava dentro do barco. Nas 2 tempestades Jesus estava, mas na primeira ele estava dentro do barco fazendo, sabe o quê? Estava dormindo. Ué, missionário, você não falou que Jesus está atento aos meus problemas, às minhas dificuldades? Sabe por que, irmão, Jesus estava aqui dormindo neste momento? Porque, embora as tempestades da vida às vezes tira a paz sua e a minha paz, não tira a paz de Jesus. Jesus consegue dormir mesmo na tempestade. Aí você precisa, irmão, irmã, seguir exatamente o exemplo de Jesus. Você precisa descansar em Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio aos problemas. Descansa em Deus, espera em Deus. A Bíblia vai dizer aí no livro de Marcos, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 37. Marcos 4, 37 diz assim, ó: e levantou-se grande temporal de vento. Fica aqui um pouquinho, amado. Deixa aí, meu amado. Vamos prestar atenção na palavra. Porque se o irmão ficar desatento, aí eu fico desatento, tá bom? Marcos capítulo 4, verso 37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E a Bíblia vai dizer que ele estava onde? Na popa, fazendo o que, irmãos? Dormindo. Missionário, aí Jesus não estava atento, Jesus estava dormindo. Não. Esse dormindo de Jesus não quer dizer que não está se importando
vida, Ele está lá, junto comigo, junto com você, e você e eu podemos descansar no Senhor e até dormindo. Aí os discípulos, a Bíblia vai dizer no verso 38, e despertando disse: Mestre, não te importa que pereçamos? É como se os discípulos dissessem para Jesus: o Senhor não está vendo os problemas da minha família, o Senhor não está vendo as minhas dificuldades, o Senhor não está vendo minhas lutas. Assim eu quero te dizer nessa noite: Deus sabe cada uma das tuas lutas, Deus sabe cada uma das tuas dificuldades, Deus conhece cada um dos teus problemas. O fato de Jesus estar com você não quer dizer que você não passe pelas dificuldades, mas o fato de Jesus estar com você significa que você pode descansar em Deus e esperar o livramento do Senhor. Em outro momento, como eu falei para os irmãos, a Bíblia fala em outra tempestade, em outro momento, que os discípulos tinham saído do barco e Jesus ficou com a multidão, despediu da multidão, e a Bíblia fala que Jesus foi ter com os discípulos. Como eu falei para os irmãos, Jesus nunca te deixa só, amém? Diga aí para o seu irmão: Jesus nunca te deixa só, Ele está com você nas lutas. A Bíblia fala que um dia os discípulos saíram para pescar, e à meia-noite Jesus foi ter com seus discípulos, e a Bíblia fala que Jesus estava andando sobre as águas, e a Bíblia fala que Pedro, ele viu Jesus andando sobre as águas e ficou morrendo de medo. Sabe por quê? Porque ele achou que Pedro era um fantasma, e a Bíblia fala que eles temeram. Aí Jesus falou: calma, sou eu. Aí Pedro falou: se é mesmo o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor sobre as águas. Pedro foi ou não foi corajoso, irmãos? Pedro foi ou não foi muito corajoso? Manda eu andar por sobre as águas. Jesus falou: vem. Eu acho que Pedro parou um pouquinho, colocou a mão na cabeça e falou: meu Deus do céu, para que eu fui inventar isso? Jesus falou: bem, sou eu, pode vir, ande sobre as águas. A Bíblia fala que Pedro começa a andar sobre as águas, irmãos, mas em certo momento o mar começa a ficar muito agitado, e a Bíblia vai dizer que Pedro começou a afundar. Amém, irmão. Vai na paz. Deus abençoe a irmã. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, isso. A Bíblia vai dizer isso, que Jesus manda a Pedro vir, e Pedro vai e anda sobre as águas. Irmãos, no momento mais difícil da vida, Jesus sempre estará com você. A Bíblia conta, irmãos, a história aí, nós já conhecemos essa história aqui, que eu já falei sobre ela várias vezes, de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro teve uma enfermidade, nós já conhecemos a história. Lázaro vai morrer, infelizmente, nesse momento, pela enfermidade. E a Bíblia fala que Jesus, 4 dias depois, vai ter uma família. E tanto Marta como Maria falam a mesma frase aquele dia: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por que Marta e Maria falaram essa mesma frase, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque Marta e Maria estavam dizendo assim: Senhor, quando o Senhor está conosco, a gente enfrenta dificuldades, a gente enfrenta lutas, mas a gente tem certeza que nós saímos vitoriosos. Jesus sempre estará, meu irmão e irmã, com você em todos os momentos da vida. Como eu falei, Jesus está saindo agora para
para ir na casa de Jairo, fazer o que, irmãos? Resolver o problema. Se for enfermidade, Jesus vai colocar as mãos e ficar curado. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto Jesus ainda estava falando, chegou algumas pessoas, e por incrível que pareça, era a pessoa da própria casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falou assim: ó, sua filha já morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Neste momento, irmãos, deram uma péssima notícia para Jairo: não adianta mais você clamar, não adianta mais você buscar, já morreu, acabou. O que você tinha de esperança acabou. Eu quero te dizer nesta noite: pare de dar ouvidos, irmãos, a más notícias. Pare de dar ouvido a más notícias. Sempre vai ter, irmãos, mais pessoas para dar notícia ruim do que notícia boa. Você já ouviu falar sobre isso? Irmãos, notícia ruim, o povo tem um ditado, meu Deus, qual é, Jesus? Não sei se é notícia ruim, tem perna curta. Não, é mentira, tem perna curta. É alguma coisa sobre a notícia. A notícia ruim começa agora, daqui a pouco já está no ouvido de muitas pessoas. E a Bíblia vai dizer que era a pessoa da própria casa. A notícia que o chefe da sinagoga, o pai da criança enferma, recebeu foi terrível, irmãos. Sua filha morreu. Irmãos, vamos combater as más notícias. Não aceite, irmãos, que pessoas fiquem dizendo para você que não vai dar certo, acabou a sua esperança, acabou, não tem mais solução para o seu problema, não tem mais solução para a tua família. Para de dar ouvidos às más notícias, irmãos. A Bíblia vai dizer no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Foi exatamente o título desta mensagem. Não tenha medo, tão somente creia. Crer no milagre não é fácil. Crer na vitória não é fácil. Crer que vai dar certo quando tudo está dando errado não é fácil. Mas eu e você precisamos acreditar. Jesus não fez caso disso. Disse: não tenha medo, somente creia. E Jesus, naquele momento, a Bíblia vai dizer que não deixou ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João. Por que, irmãos, Jesus não deixou outras pessoas seguirem? Porque senão ia pessoas falando: eu não disse, está vendo? Eu sabia que ia acontecer o pior, eu sabia que a menina ia morrer, eu sabia que o problema ia aumentar. Irmãos, para de acreditar em más notícias, creia no milagre de Deus, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Irmãos, não entre em pânico quando vê o problema, não, irmãos. Não entra em pânico. A Bíblia vai dizer que quando chegar à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, um bocadinho chorando e lamentando, em alta voz, gritando: acabou, morreu. Então a Bíblia fala que Jesus entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela só dorme. Aqui eu quero te dizer nessa noite que Jesus também fala que o problema que você está enfrentando não é um problema para você entrar em desespero, não é um problema, meu irmão, para você entrar em alvoroço, não. Para e confia em Deus. A Bíblia fala: a criança só dorme. Sabe o que aconteceu agora, irmãos? Ao invés das pessoas acreditarem, a Bíblia vai dizer que todos começaram a rir de Jesus. Começaram a rir de Jesus. Dorme, a criança já morreu, rapaz. Algumas pessoas falaram. Para alguns é morte, mas para Jesus é apenas um sono. A criança só está dormindo.
Ele porém ordenou que todos aqueles que não acreditassem saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam ali com ele, e entrou onde se encontrava a criança. E a Bíblia vai dizer que Jesus toma aquela criança pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-se. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Jesus pega na mão daquela criança, imediatamente aquela criança abre os olhos. E a Bíblia vai dizer que a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e isso deixou eles atônitos. Aqui eu quero te dizer nessa noite: não importa se as coisas da sua vida aparentemente até parecem mortas, Jesus pode trazer a vida. Não importa o teu problema, a tua luta, a dificuldade, Jesus está aqui para resolver os teus problemas, para te ajudar, para te socorrer. Apenas confie. Confie. A Bíblia vai dizer que Jesus manda dar alimento àquela criança, dar alguma coisa para comer. Isso aqui nós entendemos o seguinte: Jesus faz um milagre na sua vida e na minha vida, mas existem coisas que é eu e você que temos que fazer. Jesus ressuscitou a menina, mas Jesus falou assim: agora vá e dá o que comer para ela. Entenda uma coisa: existem coisas que só Deus pode fazer, mas existem coisas que sou eu e você que temos que fazer. Irmãos, existe um ditado: o que eu não posso fazer, Deus faz, mas o que eu posso fazer, a responsabilidade é minha. Não deixemos de crer na provisão de Deus. Aos que desistem, irmãos, Deus não tem prazer nenhum nessas pessoas que desistem. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente encerrar em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Está aí com sua Bíblia aberta? Está aí? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem o quê? Não tem o quê, irmãos? Não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Acredite, irmãos, eu e você precisamos viver pela fé, acreditando que Deus é aquele que começou a boa obra. Eu pergunto a você: você é dos que crê ou dos que desiste? Sim ou não? Você é dos que crê ou dos que desiste? Nós precisamos ser dos que creem. Mesmo em tempos difíceis, Jesus nos manda: creia somente. Se você quer que Jesus faça um milagre na tua vida, na tua família, você precisa acreditar. Se você não acreditar, o milagre não acontecerá. Se você não acreditar, Jesus não vai salvar. Se você não acreditar, não vai acontecer nada. Jesus só faz milagre na vida das pessoas que creem. E mesmo em tempos difíceis, Jesus nos manda: creia somente. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos agora. Coloque
teu coração.